A paz do Senhor para todos, uma boa tarde, tudo bom? Eu gostaria nesta tarde de estar falando um pouco acerca de duas figuras distintas, que obtiveram um papel muito importante dentro do plano divino de Deus. A primeira pessoa que eu queria falar um pouco é Adão. Todos nós sabemos da história de Adão. E a segunda pessoa é o apóstolo Paulo. Eu também gostaria de estar falando acerca da misericórdia do Senhor, das misericórdias do nosso Deus. Sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que ele tem prazer em se relacionar com o homem, uma relação sadia. O Senhor, ele tem prazer em estar próximo do homem, mas a Bíblia diz que o pecado nos faz separação, o pecado faz separação entre o homem e Deus, e sabemos que para obtermos uma vida de comunhão com Deus é necessário renunciarmos o desejo da nossa carne, a vontade da nossa carne, que não tem prazer na lei do Senhor. Pelo nosso conhecimento que Deus, ele criou Adão em perfeita comunhão, em perfeito estado de vida. Adão foi um homem que desfrutou da maravilhosa graça de Deus. Adão, ele foi um homem que testemunhou a obra perfeita criada pelas mãos do nosso Deus. Mas Adão, ele não deu continuidade ao plano divino que o Senhor tinha sobre a vida do mesmo. Adão, ele não teve a capacidade de dar continuidade. Por quê? Porque Adão, ele preferiu desobedecer à vontade do nosso Deus. Sabemos que o Senhor ordenou para que Adão, ele comesse do fruto da árvore da vida. E Adão, se alimentando do fruto da árvore da vida, Adão garantiria vida eterna, Adão garantiria vida eterna. Mas a Bíblia diz que o Senhor havia alertado Adão para que o mesmo não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque um dia que ele comesse, certamente ele morreria. E a Bíblia diz que Adão, Eva, na verdade, Eva é induzida pela serpente a desobedecer a ordem de Deus, e consequentemente isso também gerou desobediência na vida de Adão, porque ambos comeram do fruto proibido. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que o Senhor passeava no jardim na viração do dia, e ambos ouviram a voz do Senhor e se esconderam nas árvores que havia no jardim. O interessante é que esta atitude mostra, esta atitude de Adão e de Eva e se esconderem da face de Deus, revela o pecado. Ambos haviam pecado contra Deus e se sentiram com vergonha, e se esconderam, como se eles pensassem, A gente vê a ingenuidade do ser humano, a ingenuidade do ser humano. Adão e Eva achou que poderiam se esconder da face de Deus, mas esqueceram que os olhos de Deus são olhos reveladores. E o Senhor chama por eles, e o Senhor pergunta aonde estavam. O interessante é que esta pergunta, na verdade, era Deus dando a oportunidade para Adão e Eva confessar o pecado, mas eles preferiram omitir
né, a verdade diante dos olhos do Senhor. Ou seja, tanto Adão quanto Eva, eles deixaram, né, de desfrutar das misericórdias do Senhor. E todos nós sabemos que a misericórdia do Senhor, ela só é experimentada quando pecamos, né? Quando falhamos. E no ato de arrependimento, né, nós confessamos os nossos erros, né, nós confessamos as nossas transgressões, e o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele derrama, né, essa mesma misericórdia sobre a nossa vida, nos purificando de qualquer condenação. O interessante é que na epístola de 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que me chama a atenção do relato de Paulo é que o próprio apóstolo, ele diz que por conta das grandezas da revelação, né, foi necessário o espinho na carne para que o mesmo não se ensoberbecesse, né? Vale lembrar que Paulo, ele teve um papel muito importante dentro do plano divino do nosso Deus também. Assim como Adão, Paulo também teve um papel muito importante. E qual foi esse papel? Anunciar o reino da salvação de Deus para nós, os gentios, né? Um povo que estava aparentemente, no início, totalmente distante, né, dos planos do nosso Deus. Mas Paulo, ele testemunha que por conta das muitas revelações, né, ele foi imposto um espinho na carne, para que Paulo não sentisse sentimentos de orgulho, né? Sentimentos de prepotência ou de superioridade, né? Até porque Paulo foi um homem que Paulo, ele tinha um papel muito importante, né? Uma missão muito importante. Mas o que me chama a atenção é que Paulo, ele sente o desejo e ora a Deus para que o Senhor tirasse dele este espinho, né? Esse espinho na carne que o tanto incomodava, né? Que o tanto tirava a sua paz. Mas o que me chama a atenção é que através deste ato de reconhecer, né, as suas limitações humanas dentro, né, de um plano tão grande, dentro de um chamado extraordinário, né, Paulo, ele sente esse desejo através da oração. Ele pede a Deus para que este espinho se apartasse dele. Mas o que me chama mais atenção é que diante, né, desta oração, né, Paulo, ele vai obter resposta. Olha a resposta que Paulo, ele obtém: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais que me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Irmãos, nós devemos parar de nos cobrar demais. Não é verdade? Muitas das vezes nós nos cobramos muito, né, tentando de alguma maneira atingir um estágio de perfeição, mas sabemos que isso é impossível, né? Nós somos seres carnais e espirituais também, mas devemos lembrar que nós estamos presos
né, dentro desse sistema pecaminoso, né, uma herança adâmica, né, que não tem prazer na lei de Deus, né, nas coisas de Deus. Então nós devemos entender que há uma guerra, né, espiritual constante entre carne e espírito, né? Aquele que nós alimentarmos mais sobressairá, né? Mas nós devemos de fato entender que o Senhor, ele não escolhe super-heróis, né? O Senhor, ele não escolhe homens perfeitos, até porque não existe perfeição humana senão o nosso Deus, não é verdade? Mas o que me chama a atenção é que Paulo agora ele vai lidar com as questões, né, de limitação humana, né? Mas Paulo ele vai obter uma resposta positiva da parte de Cristo. Cristo diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Perceba que através do reconhecimento das suas limitações, Paulo, aleluia, ele vai obter resposta positiva da parte de Deus, né? Paulo, ele reconhece as suas limitações. Paulo reconhece que ele é um homem pecador que necessita do perdão de Deus, das misericórdias de Deus, né? E nesse ato de reverência, né, à gloriosa majestade de Deus, Paulo, ele foi um homem privilegiado por experimentar as misericórdias de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer com isto nessa tarde, né? É importante nós entendermos que nós precisamos, claro, cada dia mais nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, né? Nós devemos entender que nós, a cada dia que passa, nós precisamos romper limites, né? Romper barreiras estas que muitas das vezes têm por objetivo nos acusar, nos condenar, né? Nos convencer, né, que a nossa caminhada com Deus não vale a pena por conta dos nossos erros. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Devemos permanecer no pecado? Claro que não, né? Devemos permanecer no mesmo erro? Claro que não. Mas o que nós não devemos esquecer, aleluia, é que a nossa natureza adâmica, ela sempre colocará limites em meio à nossa caminhada. E esses limites, muitas das vezes, vão fazer com que a gente tenha alguma atitude errada que venha a desagradar o nosso Deus. Mas, irmão, diferente de Adão, Paulo, ele confessa as suas limitações. Paulo reconhece, aleluia, os seus pecados, e através desse ato de reconhecimento, Paulo é alcançado pela misericórdia do nosso Deus, né? Então, irmão, o que eu quero te dizer nesta tarde? Muitas das vezes, o inimigo, o adversário das nossas almas, ele tem por objetivo romper a comunhão que nós temos com Deus, através dos nossos erros. Então, quando nós erramos, Satanás ele se levanta, assim como ele se levantou com o sumo sacerdote Josué, lá no livro do profeta Zacarias, em que o sumo sacerdote ele era apontado, né, por conta das suas vestes que estavam sujas, né, as vestes sacerdotais que representavam o pecado de Jerusalém. Mas o interessante é que Deus ele estava pronto, né, a trocar as vestes sujas do sumo sacerdote pelas vestes limpas através de um ato de arrependimento da nação de Israel, né? Então, o que eu quero te dizer com isso, irmãos? Não há pecado que possa, aleluia, quebrar
o pacto perpétuo que o Senhor tem com a nossa vida. Devemos entender que é necessário nos arrependermos, devemos entender que é necessário reconhecermos, aleluia, a nossa limitação humana, para que haja resposta da parte de Deus como essa: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que eu quero te dizer nesta tarde: se você está fraco, permita com que o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você está encontrando dificuldade em meio à caminhada, em servir a Deus, permita que o poder de Deus se aperfeiçoe em sua fraqueza. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que nos ama, é um Deus que está a todo momento de braços abertos para nos receber. E nada, irmão, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, tá? Adão, ele não confessou e deixou de desfrutar das misericórdias de Deus, diferente de Paulo, né? Paulo reconheceu que era um homem miserável e através desse ato de reconhecimento, né, Paulo foi alcançado pelas misericórdias do Senhor, e que as misericórdias de Deus possa te alcançar nesta tarde, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém e amém.